Bom dia a todos. A gente vai meditar hoje no quarto mandamento. Nós estamos considerando aqui os 10 mandamentos, uma série nossa sobre esses mandatos éticos que a gente tem na Sagrada Escritura, que permanecem também na Nova Aliança. Haja vista que quando Jesus prega as suas bem-aventuranças, ele não rompe com os 10 mandamentos, mas ele, como grande profeta maior do que Moisés, ele reinterpreta e aprofunda os temas que são elencados nos 10 mandamentos, também chamado das 10 palavras. Okay? Algo que não foi tratado ainda aqui é que a divisão que nós estamos usando, a divisão típica do protestantismo reformado, na divisão católica típica, o segundo e o terceiro mandamento são colocados juntos. O que nós vamos considerar hoje, o quarto mandamento, é chamado de terceiro mandamento, e o 10º mandamento, para os protestantes, é dividido em 2 para os católicos. Quando a gente chega lá, a gente trata um pouquinho dessas controvérsias aí. Mas para nós, estamos tratando então do quarto mandamento, que lida com a santificação de um dia para descanso. Um ponto que é importante aqui destacar, que já tem sido enfatizado aqui, é que esses mandamentos são dados num contexto de pacto, de aliança. Isto é, Deus, o Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso, libertou seu povo do Egito. E porque libertou seu povo do Egito, e ele faz isso pela sua mão forte, seu braço estendido, como vai dizer o texto de Deuteronômio capítulo 5, ele agora estabelece um padrão de conduta, ele requer um padrão de conduta para todo o povo reunido. Nós estamos passeando por esse padrão de conduta, para essa constituição que Deus soberanamente dá ao seu povo e requer do seu povo uma obediência a ele. Nós vamos meditar hoje em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, e talvez seja o mandamento mais polêmico. Há uma carga muito grande em cima do mandamento, desse mandamento específico, de tradição, de presunções e aspirações religiosas, de questões culturais, e a gente vai ter que lidar com isso nessa manhã também. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, eu queria ler com vocês a passagem bíblica e imediatamente começar a expô-la também, para a gente tentar entender o que Deus tem a dizer para nós hoje no quarto mandamento. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia do sábado e o santificou. Nós já lemos essa passagem várias vezes, nós temos familiaridade com ela, mas, como eu disse, sobre essa passagem, sobretudo sobre ela, há uma carga muito grande de valores culturais, religiosos, que muitas vezes vão determinar uma certa interpretação da mesma. Vamos tentar olhar essa passagem em outro ângulo aqui, ou melhor, ouvir a leitura da passagem de uma outra forma, de outro ângulo. Primeiro, ao nos aproximar da passagem, a gente tem que lembrar que ela foi dada num certo tempo, no espaço, na história, e ela foi interpretada a partir de uma certa visão do calendário. Então, os seus leitores originais receberam num calendário chamado de lunisolar, o chamado calendário judaico, o hebreu, em que até mesmo as divisões do dia eram vistas de forma diferente da que a gente tem hoje. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a passagem bíblica foi lida agora num calendário juliano, o que implicava outra forma de ver o calendário. Então, vão surgir debates da seguinte forma. O sábado, vou usar por enquanto essa palavra, ele deve começar quando, afinal? Esse sábado começa ao final da sexta-feira, para nós, o calendário que se consagrou gregoriano, ou começaria no dia seguinte ao raiar do sol do 7º dia. Então, aqui já tem um outro debate ligado ao período do Novo Testamento. O povo judeu espalhado por um mundo greco-romano, o povo judeu da diáspora no mundo cosmopolita começa a lidar com questões da aplicação desse sábado.
ok? E aí nós, a partir do século XVI, temos agora o calendário gregoriano, uma outra forma de remir o tempo e dividir o tempo, e que vai levar a gente a lutar com o que significa o sábado. E aí, além dessas questões de calendário, nós temos a própria questão da palavra sábado. O próprio fato de lê-la já traz a gente uma série de compreensões e pré-compreensões que acabam poluindo a nossa forma de ler o texto. A palavra sábado vem da palavra hebraica Shabbat, que significa simplesmente descanso, folga, férias, parar, cessar, descansar. Aí, presta atenção na leitura do texto, como é que ela muda um pouquinho. Lembre-se do dia de descanso para o de santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o descanso dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Lendo assim já muda um pouquinho o texto bíblico e a forma de nós lidarmos com o texto bíblico. Não muda? Ok? Então, vocês vão me corrigir se eu pisar na bola aqui, e se eu esquecer e falar sábado, mas eu vou tentar usar a palavra hebraica Shabbat em todo o tempo. Porque o que eu quero destacar no texto bíblico não é exatamente o 7º dia, como se convencionou pensar, como um dia dedicado ao descanso da antiga aliança. O que se convencionou, a partir do 4º mandamento, é que um dia tem que ser consagrado ao descanso, à folga, a férias, a relaxamento. E esse dia deve ser santificado, consagrado e dedicado ao Senhor. Então, vamos ler o texto de novo. Agora, pensando na palavra original. Lembre-se do dia de Shabat para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o Shabat, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de Shabat e o santificou. Vamos lá então. Primeiro ponto, para nós tentarmos entender essa passagem, esse mandamento tão importante para a gente. Qual a origem desse Shabat? Qual a origem desse descanso? Antes de nós entrarmos propriamente na resposta à pergunta do primeiro ponto, a gente precisa destacar aqui que o mandamento é precedido por uma ordem, um comando. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Se a gente estivesse fazendo uma exposição mais detalhada, eu pararia pelo menos um sermão só nessa primeira frase aqui. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Na Sagrada Escritura, desde Gênesis capítulo 2, aliás, já em Gênesis capítulo 1, final do capítulo ali, o trabalho é abençoado por Deus. O trabalho é dado ao ser humano como algo digno. O ser humano encontra propósito também trabalhando. Na Sagrada Escritura, o trabalho não é um peso, o trabalho não é fruto do pecado. O que é fruto do pecado é a falta de sentido que nós achamos ou que nós encontramos alguma vez no trabalho. A imagem que nós temos em Gênesis 3, quando é amaldiçoado esse tipo de trabalho, é que o ser humano vai trabalhar um dia inteiro, vai encher uma saca de cereais, vai carregar essa saca para casa, aí quando chega em casa descobre que a saca estava rasgada e todo o esforço do seu labor, do seu trabalho, foi em vão. E aí no dia seguinte ele tem que repetir de novo a sequência. Mas o mandamento diz que 6 dias nós devemos trabalhar e nós devemos fazer toda a obra. Nota, não é 3 dias, não é 4 dias, não é 5 dias, como se convencionou no Ocidente, 6 dias de trabalho. E um ponto importante aqui também é que para a Sagrada Escritura, para a ética de trabalho da Sagrada Escritura, não há nenhuma diferença entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual.
Nossa cultura convencionou-se a achar que o trabalho intelectual é superior ao trabalho braçal. O trabalho braçal é um trabalho de servos, de pessoas sem pedigree, enquanto o trabalho intelectual é para a elite de uma nação, para aqueles intelectuais. Do outro lado, há um tipo de filistianismo, onde algumas pessoas acham que o trabalho intelectual pode deixar a pessoa maluca. Não, estudar muito vai deixar a pessoa maluca, não se pode gastar muito tempo com estudo, com muita leitura, a leitura deixa a pessoa biruta. O que o texto diz aqui é que todo trabalho é abençoado por Deus, e nós somos chamados a nos dedicar ao trabalho. Nós encontramos razão para viver, nós encontramos propósito por meio do trabalho, e o trabalho aqui é um trabalho duro. 6 dias vocês trabalharão. É uma ordem para todos nós aqui. Então, eu não tenho como desenvolver o ponto, mas a ideia aqui é que todos nós aqui temos um trabalho. Os pais têm trabalhos para sustentar sua casa. Às vezes o esposo e a esposa vão ter que trabalhar juntos para sustentar a casa. E aqueles que não trabalham, não têm um trabalho com carteira assinada, ou horário fixo, alguma coisa assim, aqueles que são chamados para estudar, tem que encarar o seu estudo como trabalho. O estudo não é um peso, não é um fardo, mas é trabalho também. Então, enquanto alguns têm que trabalhar, fazer trabalho braçal, trabalho intelectual para sustentar os seus lares, aqueles são chamados ou estão estudando agora devem encarar o estudo também como trabalho, devem se dedicar, como diz o mandamento, 6 dias a esse trabalho, a essa vocação. Então, o texto começa falando da dignidade do trabalho. O trabalho em si é digno, o ser humano encontra a realização nesse trabalho. Deus nos dá dons e talentos e Deus abre portas para que a gente trabalhe, a gente se gaste de forma produtiva. Mas aí o texto lembra que nós também somos chamados a descansar, a ter nosso Shabat. Se eu usar sábado, aí você vai poder me corrigir. Pode me corrigir aqui. Não, é Shabat, não sábado. Vamos esquecer essa terminologia que ela acaba poluindo a forma da gente lidar com o mandamento. Então nós somos chamados a trabalhar 6 dias, nos dedicar à obra durante 6 dias, mas assim como Deus celebrou sua criação e descansou no dia 7º, assim também nós somos chamados a separar um dia para descanso. Como eu já mencionei então, a palavra Shabat, que é traduzida por sábado e entrou em nossos calendários aí e se tornou comum ser chamado de sábado, a palavra original Shabat significa descansar, folgar, feriar, respirar, cessar de todo o trabalho, parar. Então, Deus dá uma ordem para que, uma vez gastando-nos em trabalho durante 6 dias, a gente tenha um dia consagrado ao descanso, à folga, ao feriado. Em outras palavras, essa ordem procede não da criação, não do povo de Israel, mas é Deus mesmo pactuando com o seu povo, que dá uma ordem para que o seu povo descanse, tenha um dia em 7 para descansar, para folgar, para feriar. Então, essa ordem para o descanso nasce do próprio Deus. É o próprio Deus que estabelece que o povo tem que parar o seu labor, tem que parar o seu trabalho e descansar um dia. Esse dia tem que ser consagrado e santificado ao Senhor, e vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Um ponto importante aqui é que quando a gente compara os mandamentos como aparecem aqui em Deuteronômio capítulo 20, versos 1 até 17, e nós comparamos esses mesmos mandamentos repetidos 38 anos depois, em Deuteronômio capítulo 5, versos 1 a 28, a gente acha algumas distinções sutis. Aqui em Êxodo 20 é dito que a gente deve lembrar do dia do Shabá, lembrar do dia de descanso. Em Deuteronômio capítulo 5 é dito que a gente deve guardar esse dia de descanso, o dia do Shabá. E ambas as passagens destacam pontos distintos. Aqui em Êxodo 20 é destacado que nós devemos guardar o Shabá por causa do Deus Criador. Assim como Deus trabalhou 6 dias e ao final dos 6 dias viu que sua criação era muito boa e celebrou a criação, a perfeição e a beleza da criação, entrando no repouso, assim também somos chamados a consagrar um dia para repouso e para descanso. Em Deuteronômio, assim como Deus, ou como diz a passagem, o Senhor, seu Deus,
vos tirou, ou tirou o povo do Egito com mão poderosa e braço estendido, a gente deve guardar um dia para descanso. Em outras palavras, esse dia de descanso, aqui em Êxodo capítulo 20, também Deuteronômio 5, tem sua origem em Deus. É Deus que estabelece esse Shabat, esse descanso, essas férias para o seu povo. E Deus é celebrado nesse Shabat como Criador. Ele fez todas as coisas pelo seu poder, pela sua palavra poderosa, e nesse Shabat Deus também é celebrado como Salvador, como Redentor, aquele que livrou seu povo da escravidão. Então, o foco do Shabat não é o ser humano. O ser humano não é a fonte do Shabat, do descanso. Deus é a fonte do descanso. Deus é que está no centro desse descanso. E se você notar, aqueles que são chamados a entrar no Shabat não são todos agentes, não são todas as pessoas. É o povo de Deus que está pactuado com Deus, que entrou numa aliança com Deus, que é chamado a celebrar esse Shabat. Nós não temos nenhum exemplo anterior estabelecido, ou no estabelecimento da lei no Sinai, de pessoas destacando um dia para descanso. Isso, até então, parece algo inédito na Sagrada Escritura. Mas agora, finalmente, Deus, ao reunir seu povo no pé do Monte Sinai e entrar numa aliança, num concerto com o seu povo, ao oferecer sua constituição para o povo, ele requer que o povo tire um dia em 7 para descansar, para entrar no descanso, para ter férias, para ter um tempo de parar e meditar em Deus mesmo como a fonte da criação e a fonte da redenção. Então esses são alguns pontos importantes aqui sobre a origem do Shabat. Deus é que é a origem do descanso. Deus, desde Gênesis 1, comanda homens e mulheres a trabalharem. Agora, aqueles que são seu povo, ele os convida a lembrar e guardar um dia em 7 para descansar, para ter férias, para folgar. Segundo ponto, a santificação do Shabat. O texto diz, lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Um ponto importante aqui, e que você precisa notar na passagem bíblica, é que não é estabelecido que é o último dia da semana, o dia do Shabat, não é estabelecido que é o primeiro dia da semana, o dia do Shabat, mas o princípio é, como diz o texto bíblico, um dia em cada 7. O 7º dia deve ser retirado para descanso, para férias, para que as pessoas possam folgar, parar, ok? Então, eu estou tentando enfatizar o significado da palavra, eu estou tentando enfatizar o termo original, como nós encontramos na Bíblia hebraica, para tentar fugir de toda essa carga histórica, cultural, que muitas vezes polui a forma como a gente lida com o mandamento. Uma leitura descuidada nos induziria a pensar, bom, no 7º dia nós precisamos folgar, então todo dia 7, todo sábado, como se convencionou na cultura ocidental, então nós devemos parar. Mas aí nós temos todo esse problema ligado a calendário. Quando começa de fato o dia 7? Começa na sexta-feira, ao pôr do sol, ou começa no dia 7, propriamente dito, ao nascer do sol? Ok, não é esse o ponto da passagem bíblica aqui. A passagem bíblica está dizendo que o princípio é um dia em cada 7 deve ser consagrado, deve ser separado para descanso, para feriado, para as pessoas poderem relaxar, para as pessoas poderem parar o seu trabalho cotidiano. Um dia em cada 7, o 7º dia. A ideia aqui é que a criação formaria ou daria para o povo eleito, para o povo de Deus, para o povo da aliança, um modelo pelo qual eles poderiam marcar o passamento dos dias. Então é interessante notar que até mesmo o calendário, pelo menos aqui no povo, entre o povo judeu, o povo de Israel, nos seus primórdios, o calendário também é determinado por Deus. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias, e ao 7º dia, celebrando a sua criação, ele entrou no descanso, assim também o povo de Deus deve começar a calcular os seus dias em um padrão de 7, e sempre no 7º dia, esse povo deve tirar para descansar, para ter um tempo de descanso, de refrigério, de renovação das suas forças. E o mandamento diz, lembra-te do dia de Shabat
para o santificar. A palavra santo aí já nos é mais familiar, dá a ideia de algo que é separado, algo que é distinto, algo que é celebrado como puro. Então é interessante notar aqui no texto que se de um lado nós somos comandados a trabalhar durante 6 dias, a fazer nossa obra durante 6 dias, então de certa forma Deus nos dá uma justificativa para a gente se gastar no trabalho, do outro lado ele lembra que a gente deve santificar o dia do descanso. Um tipo de dia de ócio, um dia de folga, um dia de feriado. O Shabá, então, é um tempo santo que pertence a Deus e Deus mesmo concede esse tempo de descanso a seu povo. Então nós estamos pensando aqui na origem do Shabá e na santificação do Shabá aqui nessa passagem do livro de Êxodo. Só que a gente tem que considerar o que toda a Sagrada Escritura fala sobre a consagração do Shabat, a santificação desse tempo de descanso. No Antigo Testamento, então, para o povo de Deus, que é identificado com Israel, com a nação de Israel, o Shabat, esse descanso, esse momento de parar os afazeres, os trabalhos para descansar, vai ser um sinal entre Deus e o seu povo. Um sinal visível entre Deus e o seu povo. O Antigo Testamento fala desse Shabat como aliança perpétua entre Deus e o povo de Israel, o povo da aliança. Só que um ponto importante aqui é que a ênfase do Shabat no Antigo Testamento estava no descanso e não tanto na adoração. Se você começa a ler o Antigo Testamento, você vai descobrir que ainda que haja uma ênfase muito forte no Shabat, e os profetas vão mostrar que há uma conexão entre a destruição de Israel e Judá e o exílio desses 2 reinos, na Síria e na Babilônia, por causa da quebra do descanso, a quebra do Shabat. Do outro lado, o Shabat, o dia santo propriamente dito, não é descrito. A gente não tem detalhes do que acontecia nesse dia santo. A gente não pode presumir aqui que no Shabat, por exemplo, o povo se reunia para cultos e celebrações. Não há nenhuma prova no Antigo Testamento de que isso de fato acontecia. O que havia é um culto diário nas famílias, ou centrado nas famílias. A gente aprende isso em Deuteronômio capítulo 6. Havia uma ordem para que as sagradas letras, a lei da antiga aliança fosse incutida nos pequenos desde cedo, que as pessoas nas casas, nas famílias, que englobavam também os servos, elas pudessem aprender a lei e andar na lei e meditar na lei e se assentar para ouvir a lei o tempo todo, mas não há muitos detalhes a mais do que isso, do que esse ponto aí. O povo também se reunia para festas, pelo menos no Antigo Testamento há 13 grandes festas, que também eram chamadas de Shabat. Algumas delas aí, por exemplo, a festa do perdão e da expiação, Yom Kippur, a festa da Páscoa, a festa do Purim, quando é celebrada a salvação do povo de Deus no exílio na Pérsia, o Rosh Hashanah, o Ano Novo. Haviam 13 festas consagradas a Deus no Antigo Testamento. Depois de 1948, quando Israel é estabelecido como nação, essas festas vão chegar a 20 ou 21 festas ou feriados no total. E algumas vezes, isso é curioso, essas festas vão coincidir ou com o Shabá ou seguindo o Shabá. Então elas são chamadas de Shabbat Hagadol, o grande Shabá, o grande descanso, o grande feriado. Okay? Então, mesmo quando essas festas não caíam no 7º dia, elas eram chamadas de Shabbat, tempo de descanso, tempo de férias, mas algumas vezes elas seguiam o Shabbat. Então havia um grande Shabbat, quer dizer, um tempo de descanso um pouco maior. Então a gente pensa nos cultos do povo de Deus no Antigo Testamento, eles se davam nestas festas, não tanto no Shabat, não tanto no dia de descanso. O dia de descanso era, de fato, dia de descanso, dia de celebrar, por assim dizer, o ócio, um tempo semanal em que se parava os trabalhos para descansar, para ter férias, mas que eram acrescidos desses grandes celebrações com todo o povo de Deus. Um outro ponto que é curioso também é que nós descobrimos poucas leis detalhadas
quanto ao uso do Shabat. Isso é importante, porque algumas vezes, tentando transpor o mandamento para os séculos IX, século XX, século XXI, há uma série de tradições criadas ao redor do mandamento, o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Então, pessoas que têm uma visão muito estrita do Shabat, eles vão, por exemplo, evitar fazer comida durante o dia do Shabat, eles vão evitar passear durante o dia do Shabat, eles vão evitar se locomover para grandes distâncias nesse chamado dia do Shabat, o dia do descanso. Mas de onde vem esse tipo de noção? Será que vem do Antigo Testamento? O Antigo Testamento tinha algumas regras para o Shabat, algumas até sérias, como você pode ler depois em Jeremias capítulo 17, versos 19 e 27, mas do outro lado, quando nós estudamos o texto do Antigo Testamento, a gente descobre que havia campanhas militares do Shabat, haviam festas de casamento sendo realizadas no Shabat, festas de consagração também eram realizadas esse dia sagrado, visita ao homem de Deus, nós temos o registro disso no Antigo Testamento, troca da guarda do templo era feita no Shabat, a preparação dos pães da proposição, ofertas de sacrifícios, os sacerdotes levitas, eles serviam, eles trabalhavam, por assim dizer, no Shabat, servindo o povo no dia de festas solenes, e mesmo a porta oriental era aberta no Shabat. Depois você pode olhar cada um desses textos bíblicos com calma, meu ponto aqui é mostrar que ainda que Deus ordenasse o seu povo que consagrasse o sétimo dia para Shabat, para descanso, não havia uma carga pesada, opressora sobre esse dia. Mas, do outro lado, e aqui a gente vê a seriedade do Shabat como um sinal visível, um sinal visível da aliança entre Deus e seu povo, ninguém poderia se isentar de guardá-lo. Até mesmo o estrangeiro, dentro das suas portas, dentro da casa de Israel, deveria guardar o Shabat. E aí você pode ler depois Êxodo 31, 12 a 17, Êxodo 35, verso 2, em que a pena de morte é prescrita para aquele que violar o Shabat. Até mesmo pegar achas de madeira para esquentar a sua casa no Shabat. Só essa passagem bíblica já levanta um problema para aqueles que têm uma visão muito estrita do Shabat e querem, de alguma forma, reconstruir o ambiente cultural, o ambiente do Antigo Testamento e transpô-lo de forma crítica para o tempo presente. Se nós estamos obrigados ao Shabat hoje, como nós lidamos então com aqueles entre nós que, por alguma razão, acabam violando o Shabat? Vamos apedrejá-los também? Ok, é uma pergunta que fica aqui. Aí o que acontece? Após o exílio, depois de Jerusalém ser destruída, o povo é levado para o exílio, primeiro para o exílio caldeu, depois o exílio persa, e nessa época começam a surgir duas instituições importantes aqui. Primeiro a sinagoga e depois comentários à lei de Deus do Antigo Testamento. As sinagogas, então, que nós vamos encontrá-las nos relatos bíblicos do Novo Testamento, se tornam os lugares do culto no Shabat. Então, no período entre os dois testamentos, chamado período interbíblico, o povo de Deus agora começa a separar esse dia não só para descanso, mas também para culto. Nós vamos encontrar, por exemplo, eu vou mencionar daqui a pouco, relatos de Jesus na sinagoga, se levantando e lendo o texto bíblico na sinagoga para o povo. Agora, o povo, de fato, começa a se reunir para celebrar Deus como Criador e Redentor de forma organizada nesse dia de descanso, no dia do Shabat. Mas isso começa a ocorrer após o período do Novo Testamento, após a destruição de Jerusalém, quando o povo está no exílio. E começa a surgir também vários comentários, por exemplo, a Mishnah e dois tratados da Mishnah, o Shabat e o Erubin, que vão começar a oferecer uma série de regras altamente detalhadas de como lidar com o Shabat. Isso vai criar problemas para o povo de Israel. Quando o povo volta para sua terra, depois de 70 anos de cativeiro, quando começa a se organizar na sua terra, depois desse período de cativeiro, eles vão começar a lidar com problemas sérios. Por exemplo, os Seleucidas começam agora a dominar toda a região. Lembra que após a morte de Alexandre o Grande, o seu grande império é dividido por com seus 4 generais. Então, Antíoco ele assume o controle da região da Síria e ele quer forçar os judeus a adorar os seus deuses. Ele quer impor aos judeus um culto greco-romano, o culto grego, o estilo de culto e de cultura grega. E os judeus
lutando pela sua independência, vão se recusar. E aí, Judá Macabeus se levanta como um libertador, um líder, e no meio da confusão que ocorre no templo, porque um emissário do rei quer que judeus sacrifiquem aos deuses gregos, e um judeu tenta fazer sacrifício e é morto por um dos macabeus, e ali começa uma rebelião, os seleucidas vão montar um exército para caçar os judeus, e aí eles vão alcançar esses judeus. E aí, o texto de 1 Macabeus, capítulo 2, verso 41, tem uma nota interessante. Os judeus são alcançados no deserto, no meio do Shabá. E esses judeus, porque agora, por conta da tradição, tem uma visão muito estrita do dia de descanso, são massacrados. 1000 judeus são mortos pelos seleucidas. E aí, os macabeus tomam a seguinte resolução. O texto diz, eu estou lendo um texto deuterocanônico, chamado apócrifo, não é inspirado, mas ilustra o ponto aqui. O texto diz, mesmo que nos ataquem em dia de sábado, lutaremos contra eles e não nos deixaremos matar a todos nós, como fizeram nossos irmãos no seu esconderijo. Então, no período interbíblico, o povo de Deus já começa a lidar com um problema sério. Como lidar com o Shabat? Há as prescrições da lei, mas as prescrições da lei não cobrem todas as situações que o povo de Deus lidou no exílio. E aí surge uma tradição oral que tenta comentar a lei e começa a sugerir uma série de caminhos de se guardar de forma estrita o dia de descanso, o dia do Shabat. E aí a gente chega, então, no período do Novo Testamento. E o que nós vamos encontrar no período do Novo Testamento é que Cristo, o nosso Messias, o grande mestre da lei, aquele que é maior do que Moisés, começa a enfrentar uma série de polêmicas, não com os saduceus, que tinham uma visão mais aberta dos mandamentos e queriam conciliar a fé judaica com esse mundo novo greco-romano, mas Jesus começa a ter controvérsias constantes com os fariseus, que era um movimento de renovação dentro da Judéia, ou na Judéia, da fé de Israel. Eles queriam ser cumpridores estritos do Antigo Testamento. Só que ao lutar para cumprir o Antigo Testamento, eles estão trazendo toda essa carga de tradição para dentro da leitura que eles faziam do Antigo Testamento. E o que nós vemos é Jesus entrando em choque direto com os fariseus, sobretudo quanto à guarda do Shabá. Uma leitura apressada pode levar a gente ou nos induzir a achar que Jesus está rejeitando o Shabá ou rejeitando um tempo de descanso. De forma nenhuma. O que Jesus faz no Shabá que vai ofender tanto os fariseus? Ele vai curar pessoas, ele vai exorcizar pessoas, os seus discípulos que andam com ele, aprendendo com ele, vão se alimentar no Shabá. E o que Jesus vai fazer? Jesus, com autoridade, vai rejeitar não o que o Antigo Testamento falou do Shabá, que nós devemos santificar o sétimo dia como descanso ao Senhor, mas o que Jesus vai fazer é rejeitar as tradições que foram criadas entre o Antigo e o Novo Testamento. E constantemente, se você ler com atenção, eu tentei colocar aí no quadro todas as passagens bíblicas que refletem esses debates de Jesus com os mestres da lei sobre a guarda do Shabá, em todo o tempo que Jesus faz. Ele contrapõe as tradições dos fariseus com o que diz a Sagrada Escritura. Em nenhum momento ele está dizendo que não deve haver mais repouso e descanso num dia. Mas o que Jesus faz é mostrar que, primeiro, ele é o Senhor do Shabá, ele é aquele que interpreta corretamente o Shabá, posto que ele, juntamente com seu pai, deu o Shabá para o seu povo lá no Sinai, e ele começa a mostrar que o propósito do Shabá é redentivo. Então, o descanso para o qual o Shabá apontava na antiga aliança começa a encontrar realização agora em Jesus, por meio dos seus exorcismos, por meio das suas curas, por meio do seu ensino, por meio do alimento que é retirado no próprio Shabá. Só que aí, no Novo Testamento, nós temos alguns pontos que são importantes aqui. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Messias, ele vai ressuscitar no primeiro dia da semana. Aquele que era um com Deus e que se revelou a Moisés e ao povo no Sinai e que tabernaculou entre nós e que por meio dele a gente viu a glória do Pai, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi glorificado na cruz, ele foi
sepultado e no primeiro dia da semana ele foi ressuscitado. Logo, a gente aprende em Atos, em Apocalipse, que a igreja começou a separar o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, uma expressão que vai aparecer em Apocalipse capítulo 1, verso 10, para culto, para ceia e para dedicação de ofertas. E você depois pode ler com calma os versos bíblicos aí. Os versos vão mostrar o povo de Deus reunido nesse primeiro dia, esse dia que marca a ressurreição de Cristo, e eles estão reunidos para culto, reunidos para partir o pão, isto é, para celebrar a Santa Ceia, inclusive para recolha ou para o recolhimento de ofertas para atender aqueles crentes em necessidade que precisavam de ajuda das igrejas mais abastadas. Um outro ponto importante é que o Pentecostes também ocorre no primeiro dia da semana, que era o 50º dia após a Páscoa. Esse era o que a gente convenciona chamar de domingo. A gente aprende isso em Atos capítulo 2, verso 1. Então Cristo ressuscita no primeiro dia da semana e o Pentecoste, o Espírito Santo é derramado sobre a nascente igreja no primeiro dia da semana. Em Atos capítulo 15, versos 6 a 21, a gente encontra os apóstolos e presbíteros e missionários reunidos num santo concílio em Jerusalém. Esse concílio é suscitado pela seguinte questão: agora não são só judeus que estão abraçando Jesus como Messias. A partir de Cornélio, em Atos 10, gentios estão sendo convocados a entrar nessa santa companhia. Os gentios estão entrando nesse Israel de Deus. Os gentios que não conhecem a lei, não foram circuncidados. Os gentios que não conhecem os oráculos de Deus, não conhecem a aliança de Deus, eles agora estão sendo reunidos nessa santa aliança. Para lembrar de Efésios capítulo 2, aquele muro que separava judeus e gentios foi despedaçado e agora Deus de dois povos faz um único povo. Como é que a gente lida com eles? Como é que a igreja reunida agora vai lidar com esses novos gentios à luz de toda essa tradição de leis e exigências de Deus que vem do Antigo Testamento? Como é que elas se aplicam a esses gentios? Então, esse primeiro concílio reunido em Jerusalém cuidadosamente vai delinear aquilo que não deve ser exigido dos gentios, mas aí tem uma nota curiosa aqui. Não é exigido dos gentios que eles guardem o Shabá, os gentios crentes, ok? Isso não é exigido desses gentios, que eles tirem um tempo de Shabá. Isso não é colocado sobre eles. Por quê? Porque agora o momento é outro, o tempo é outro. Nós não estamos falando agora de Deus reinando sobre uma nação num ambiente essencialmente rural, de um canto esquecido do mundo antigo. Um lugar de passagem que ligava Ásia, África e Europa. Não, agora nós estamos falando de Deus salvando homens e mulheres, tanto na Judéia como em todo o mundo greco-romano, num mundo cosmopolita, num mundo onde pessoas não param para descansar, não param para trabalhar. Perdão, não param de trabalhar. O romano típico achava com desprezo que o judeu praticava o ócio no dia do Shabá. Ele via com desprezo o judeu porque ele tirava um dia, o sétimo dia, o dia 7, para descansar. Então, nesse novo contexto, não é colocado esse peso sobre esses cristãos gentios que começam a abraçar a fé. Então, quando a gente lê todo o Novo Testamento, ainda que não haja uma condenação do Shabá, uma rejeição do Shabá, do outro lado, não há nenhuma evidência que a igreja tenha continuado a guardar o sétimo dia como Shabá. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 14, verso 5, Gálatas capítulo 4, verso 10, Colossenses capítulo 2, verso 16, que são parte de epístolas que Paulo escreve para um público, sobretudo gentílico, que não aprendeu essas coisas no berço, nós descobrimos que Paulo oferece uma certa liberdade para esses crentes quanto ao dia do Shabá. Por exemplo, Romanos capítulo 14, verso 5, Paulo vai dizer: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida na sua mente. Então, escrevendo para a igreja, sobretudo gentílica, mas com um público judeu, de convertidos judeus ligados a essa comunidade, Paulo parece oferecer um tipo de liberdade quanto à questão do Shabá. O que deixa a gente um pouco em desequilíbrio.
Porque a semelhança do povo de Deus entre os testamentos, quando aparentemente Deus estava em silêncio, a gente gosta de regras, a gente gosta de leis, a gente quer algum tipo de estrutura clara diante de nós. Mas nesse novo contexto, com o povo de Deus se espalhando por toda a terra, não mais apenas numa única nação, com o povo de Deus lidando com outras culturas, outras práticas, outras formas de dividir o dia, então é dito que cada um haja segundo a sua consciência e que ninguém coloque um peso ou julgue o outro pela guarda de um dia ou por entender que todos os dias são iguais. Em síntese, o que nós encontramos no Novo Testamento é que a ressurreição de Cristo consumou o que o Shabá simbolizava. A nova criação, uma vez que o Shabá representava a primeira criação, e a nova redenção, uma vez que o Shabá representava a redenção do cativeiro egípcio. Em outras palavras, o mandamento para guardar o Shabá alcança consumação, alcança cumprimento em Jesus. Nele, nós temos, a partir dele, melhor dizendo, nós temos a nova criação irrompendo e a nova redenção operando com poder entre nós. Portanto, quando a gente se move para o segundo século, para o período depois aí dos apóstolos, após o Apocalipse, nós vamos descobrir que os crentes consistentemente adoravam o Senhor no primeiro dia da semana, que era chamado de o dia do Senhor, ou dia consagrado ao Senhor, para celebrar esse descanso que nos é dado, um descanso fundamentalmente espiritual que nos é dado, na medida que a gente, pela fé, crê em Jesus, coloca a nossa confiança em Cristo, e na medida que a gente tem comunhão com Cristo. Então, de certa forma, o Shabá no Novo Testamento, em alguma medida, é espiritualizado. Ele é transferido para um estado interno. Aqueles que estão em Cristo, que consumem o Shabá, eles já alcançam algum descanso nessa vida, mas eles vão esperar ainda a consumação desse descanso no sabá celestial, no descanso celestial que ainda nos aguarda. Eu vou voltar a esse ponto mais adiante. Mas a questão que se impõe aqui é o seguinte: o mandamento diz que a gente tem que consagrar um dia para descanso. Será que a gente deve descartar esse ponto? Mesmo que nós esperemos, como a gente vai aprender daqui a pouco com Hebreus, que há um Shabá que nos aguarda, um Shabá celestial, e do outro lado nós já experimentamos esse Shabá, esse descanso internamente. Será que a gente não deve consagrar um dia para descanso? Será que nós não devemos guardar um Shabá? Eu entendo que, em alguma medida, o mandamento permanece para nós aqui. O mandamento é: 6 dias trabalharás e um dia vocês consagrarão para descanso, para reflexão, um dia para folga. E nós perdemos muito ao não consagrar um dia para descanso e para celebração do nome de Deus. Por que a gente deve guardar o Shabá? Qual a atualidade do Shabá para a gente hoje? Alguns pontos aqui que eu anotei aqui que podem servir de guia para a gente. Ainda que nós já entremos no nosso Shabá, por causa da ressurreição de Cristo, ainda que a gente aguarde o Shabá celestial, que virá na consumação, quando Cristo voltar em glória, nós devemos praticar a disciplina de tirar um dia em 7 para descanso, para ter Shabá ao Senhor. O bonito aqui, gente, é que se você voltar um pouco à passagem bíblica, o texto não está ordenando que a gente dedique o sábado ao Senhor. O texto nos ordena a contar os dias, a remir os dias e dedicar um dia para descanso ao Senhor. A semelhança de Deus, nós contamos os dias e num dia a gente para tudo para descansar e para celebrar o Senhor. E a gente deve guardar o Shabá, então, como um dia memorial da criação e da redenção. Nós precisamos praticar a disciplina de parar um dia em 7 para refletir na grandiosidade de Deus, para refletir na forma como Deus criou todas as coisas, no poder que Deus empregou para criar todas as coisas, na redenção que Ele operou no passado em seu povo, no povo eleito, no povo de Israel, e na redenção que nos é dada hoje por meio de Cristo Jesus e da fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, nós devemos nos disciplinar e estabelecer convenções entre nós para separar um dia em 7
para celebrar a Deus, para tirar esse dia em 7 como um dia de Shabá, como memorial do Deus Criador e do Deus Redentor. E nesse dia nós devemos louvar a Deus, nós devemos nos aplicar a prestar culto a Deus. Presta atenção, uma semana tem 168 horas. E o que nós somos chamados aqui é dedicar dessas 168 horas, 24 horas para nosso descanso, para nós celebrarmos a Deus, para nós erigirmos memoriais ao Deus que é Criador e o Deus que é Redentor. Presta atenção, nossa filosofia de ministério aqui. Nós temos 168 horas durante a semana. Em tese, nós teremos 144 horas para dedicarmos a trabalho e a toda obra que Deus coloca em nossa mão. Aqui, nossa igreja, nós tiramos no máximo 3 horas como um memorial ao Deus que é Criador e o Deus que é Redentor. Como é que você pode faltar, então, esse momento aqui? Nós não somos uma igreja tradicional, a gente não está querendo que o Shabá seja trabalho. Eu vim de igrejas tradicionais, como vários de vocês, e você deve lembrar como é que era a agenda de uma igreja tradicional. A depender, 8 horas da manhã já tinha um culto de oração naquela igreja, depois 9 horas da manhã escola bíblica dominical, depois 10h30 culto. O almoço era macarrão, o arroz, feijão e o frango de padaria. Depois, 3 horas tinha evangelização, 5 horas tinha ensaio do coro, 6 horas uma classe de treinamento, 19h30 culto. E se você fosse da liderança e fosse muito azarado, alguém cometeu algum pecado grosseiro durante a semana, e você seria chamado para se reunir com a liderança para disciplinar aquela pessoa, para lidar com aquele caso grosseiro. Que Shabá é esse? Que tempo de descanso era esse? Às vezes, os esposos, esposas e pais e filhos nem ficavam juntos no dia que deveria ser Shabá, porque o tempo todo era dedicado ao serviço da igreja, aos trabalhos da igreja. Aliás, até mesmo a linguagem era complicada, né? A gente falava de serviço, não de celebração, não de culto, não de adoração, mas a gente via a igreja como serviço. Não é o nosso caso aqui. O que nós queremos é ter um tempo de qualidade com vocês aqui, 2 horas, 3 horas contando algum estudo que a gente tem aqui, ou se você quiser vir mais cedo para tomar café e ouvir um pouco do louvor se preparando da equipe de louvor se preparando para o culto. Mas o que são 3 horas, pensando nas 168 horas que Deus nos concede durante a semana? Então a gente, primeiro, tem que separar esse dia como memorial ao Deus Criador e o Deus Redentor. É uma convenção separar o primeiro dia da semana para esse tipo de celebração, ok? Então vamos ter de fato esse tempo de celebrar o Senhor como nosso Criador e nosso Redentor. Vamos dormir cedo no sábado, vamos nos preparar, talvez fazer alguma leitura espiritual no sábado, ouvir algumas músicas cristãs no sábado, e vamos chegar aqui na igreja despertos, com a mente pronta a aprender, coração pronto a receber as dádivas divinas, prontos a expressar com o nosso corpo o que nós sentimos na presença de Deus. Aqui não pode ter espaço aqui para nós, se nós queremos honrar o mandamento de guardar e lembrar um tempo de Shabá, chegar aqui com sono, bocejando, pescando, né? Ou fazendo oração de acompanhamento, como a gente brincava no passado. Opa, aquele irmão está orando ali fervorosamente, né? Está lá, cansado. Ele ficou vendo até meia-noite filme, geralmente filme ruim, mas ele está ali, está intercedendo. Nós estamos violando o mandamento aqui. E nota, se ele é mandamento, o mandamento é tão sério quanto não adulterar, não assassinar, não matar, não dar falso testemunho, não tomar o nome de Deus em vão. Nós somos comandados pelo nosso Deus a trabalhar 6 dias, e trabalhar duro, trabalhar com garra, trabalhar com paixão, trabalhar de forma que o nome de Deus seja exaltado dentro das forças que Deus deu a você, os talentos que Deus deu a você, mas nós somos chamados a dedicar um dia em 7 para celebrar a Deus como Criador e Redentor. Então, nós, ainda que esse mandamento possa ser espiritualizado, ainda que a gente já tenha entrado no descanso, e a gente espera o descanso final, o Shabá celestial, nós podemos e devemos nos reunir num dia em 7 para dedicar 2 ou 3 horas, uma semana de 168 horas, para celebrar o Deus Criador e Deus Redentor. Mas também, e essa é uma ênfase constante do Antigo Testamento, nós somos chamados para descansar. E o descanso faz bem. Por que nós temos hoje síndrome de burnout?
Porque pessoas não conseguem descansar. Pessoas não conseguem se desconectar do seu trabalho. O seu trabalho não se tornou um meio para que Deus seja glorificado, um meio para abençoar outras pessoas, mas o trabalho se tornou um fim em si mesmo. Uma fonte em si de contentamento e prazer. Quando Shabá lembra que o nosso contentamento e prazer está, sobretudo, em Deus como nosso Criador e Redentor. Então, nós precisamos parar e descansar. E o ócio é bom. O ócio nos ajuda. O nosso corpo precisa de descanso. Quando nós paramos um dia em 7, essa quebra de rotina faz bem para o nosso corpo. Nós pararmos o que estamos fazendo. Você faz trabalho manual, você tem que parar um pouquinho. Faça outra coisa. Mas você pare. Daqui a pouco eu vou falar sobre o espírito da lei aqui. Mas você tem que parar. Se você é parte do povo de Deus, você tem o privilégio de ter uma folga abençoada. Um feriado que é santificado pelo próprio Deus. Então a gente tem que parar, ter um dia de descanso, e o descanso faz bem para o nosso físico, faz bem para o nosso espírito. A gente, durante a semana, às vezes é tão atribulada, durante a semana a gente só tem tempo para fazer a oração de um antigo puritano lá do século XVII. Senhor, o dia vai ser longo. Se eu te esquecer de ti, ó Deus, não te esqueças de mim. Às vezes assim nossa semana, não é? A gente ficou ouvindo aqueles testemunhos antigos, que pessoas acordavam de madrugada para orar a Deus. Ok, aquilo era bom no ambiente rural. Dava para fazer aquilo no ambiente rural. Experimenta acordar às 5 horas da manhã, todo dia para orar, num ambiente urbano como o nosso, onde você tem que acordar cedo, ficar 1 hora e meia dentro da condução. Você sai do seu trabalho às 6 horas da tarde, tem que correr para a faculdade. Às vezes você tem 40 minutos para chegar na faculdade, 7 horas começa o trabalho. Aí você vai chegar em casa 11h30, meia-noite, para o outro dia acordar 6 horas da manhã de novo. Experimenta tentar vivenciar essa rotina que a gente ouve muito, né? Não, tem que acordar de madrugada para orar. Nosso corpo às vezes nos impede. Outras pessoas vão tentar orar nesse tipo de rotina, né? Começam a orar de noite e vão acordar de manhã. Ou terminou a orar de manhã, né? O travesseiro todo babado, aquela marca... não, nome de Jesus, amém. Agora tem que levantar para trabalhar. Isso não é oração que honra a Deus. Isso não é um diálogo, uma conversa entre pai e filho que honra o nosso Pai Celestial. Quando nós somos chamados para ter um Shabá, nós somos comandados a tirar um dia em 7 para descansar, também para nos aliviar espiritualmente. Para a gente poder parar um pouco, escutar uma boa música, ler um bom livro, ver um filme que realmente nos desafia, dignifica a Deus, um filme que seja arte, e etc, etc. E por fim, esse dia de descanso também nos ajuda em termos econômicos. Ao pararmos um dia para descanso, ao consagrarmos um dia para o Senhor, a gente lembra que nosso sustento vem de Deus, e não do nosso próprio esforço. Ainda que a gente seja comandado a trabalhar, a gente sabe que a gente trabalha porque Deus abriu portas. A gente trabalha bem porque Deus deu dons, talentos e habilidades específicas para a gente. Deus nos deu uma santa vocação. Se alguns aqui podem ser privilegiados e dizer, puxa, olha que privilégio, eu sou pago para fazer o que eu gosto. Isso é muito legal. É porque Deus fez isso contigo. Mas você também precisa parar para reconhecer em algum momento que até mesmo o que você consegue provém de Deus. O sustento que você tem provém de Deus. Nós precisamos de um Shabá como dia de reflexão, para parar, avaliar nossas ações, avaliar quem somos, nos olhar no espelho. A gente precisa do Shabá para meditar na Escritura. Durante a semana a gente talvez não tenha tempo para refletir na Escritura. A gente pode talvez ler os Salmos como nossas orações, mas parece que a corrida do dia a dia não permite que a gente pare e reflita. O que esse texto quer me dizer de fato? O que significa Deus ser meu pastor? O que significa não se assentar na roda dos escarnecedores, na roda dos ímpios? Aí no Shabá, nesse dia consagrado a descanso, a gente pode parar e refletir um pouco, meditar um pouco sobre a Escritura. A gente é chamado também a se distanciar, desconectar dos afazeres. Por que tantas pessoas hoje estão estressadas, cansadas? Porque pessoas, até jovens, já não conseguem carregar o seu trabalho, ou carregam, melhor dizendo, o seu trabalho como um fardo, porque elas não conseguem se desconectar. O ritmo é tão intenso que elas emendam dia após dia sem um tempo consagrado ao Senhor de Shabá. Então esse Shabá permite que a gente se distancie dos nossos afazeres e a gente comece a ter uma nova perspectiva da vida. E do outro lado, gente, quando nós descansamos, a gente se prepara para novas realizações até maiores do que a gente está fazendo. Isso é bem interessante.
como que Deus se serve muitas vezes de esgotamento para levar-nos a obras maiores. Você vê isso, por exemplo, em Rembrandt, em Bach, você vê isso em Handel, em períodos de cansaço. Ao tirar um tempo de descanso, essas pessoas se tornaram altamente produtivas mais adiante. Então, a gente precisa guardar um Shabá como um dia de reflexão e um dia de liberdade. Assim como Deus libertou seu povo da escravidão do Egito, o Shabá deve nos guardar de sermos escravizados pelo ativismo e materialismo. A gente não, ainda que a gente é chamado para o trabalho não é um fim em si mesmo para a gente. Nós não encontramos a nossa realização última no trabalho. Nós encontramos nossa realização em Deus, que é nosso Criador e Redentor, em descansar em Deus que nós encontramos alegria e contentamento. Então, o Shabá também é um dia de liberdade, porque nos tira do ativismo e também do materialismo, dessa busca por ganhos, como se nossa vida fosse medida pelo que nós fazemos e não pelo que nós somos em Cristo, pela fé. E do outro lado, o Shabá lembra que todos fomos criados iguais diante do Criador. É bonito o mandamento que ele diz que nesse dia de descanso dedicado ao Senhor, não se fará nenhum trabalho, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o servo, nem a sua serva, nem o animal e nem mesmo o estrangeiro que habita entre o povo. Todos vão parar. Todos. Não só o chefe da família, para usar a linguagem do Antigo Testamento, e a sua esposa que administrava e cuidava da casa, mas os filhos e filhas, aqueles que trabalham na casa, os servos e servas, até mesmo os escravos do Antigo Testamento, até mesmo os estrangeiros em Israel, todos deveriam parar de trabalhar. Todos deveriam consagrar um dia para descanso, um dia de folga, um dia de férias. Então, o mandamento do Shabá também lembra a gente que esse é um dia de liberdade. Nós não estamos presos ao trabalho, nós não estamos presos à necessidade de ganhar mais dinheiro, nós não somos escravos do fato de que nossa autoimagem é determinada pelo que a gente faz. Não, ao permanecermos em Cristo, ao termos Cristo como nosso Shabá, nós podemos agora experimentar um pouco dessa liberdade ao consagrar um dia para descanso. Um ponto importante aqui é que esse Shabá também cria tradições para a gente. Nós não vivemos sem tradições, nós não vivemos sem marcos. Talvez os adolescentes aqui, alguns jovens, possam dizer: é chato comer com meus parentes no domingo, é chato ter certas festas com os meus parentes durante a semana, mas você vai crescer, você vai amadurecer. O tempo vai chegar para você também. E sabe o que é interessante? Você vai se pegar muitas vezes se mantendo nos trilhos da fé por causa de tradições que você vivenciou em família e na própria igreja. Por isso que aqui, por exemplo, nós damos bastante ênfase às comemorações pré-natalinas, nós damos bastante ênfase ao Natal, nós enfatizamos a paixão e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No tempo do Pentecostes, nós tiramos um tempo para refletir na vida do Espírito Santo. Nós temos o nosso dia de ação de graças, tentamos celebrar a ação de graças, onde todos podem participar e contar juntos aqui o que Deus tem dado para cada um de nós aqui. Nós precisamos desses marcos. E o Shabá ajuda-nos a criar tradições. Família comendo junto, eventualmente essa família se estendendo e se abrindo para outras pessoas e incluindo outras pessoas também nesse tempo consagrado a Deus de descanso, onde pode-se comer, pode-se falar, pode-se rir ali na mesa, pessoas se reunindo para assistir algum filme, ver futebol, sem culpa. Porque o Shabá, em que pese essa ênfase na reflexão em quem Deus é como Criador e Redentor, também é tempo de descanso. Então, no Shabá, e a gente aprende isso lendo o Deuteronômio 20, ou Deuteronômio 5 e Êxodo 20, não é só um tempo de reflexão em Deus, é um tempo que a gente quebra a rotina. E algumas vezes a gente se sente culpado porque a gente está vendo um filme no nosso dia de descanso, a gente está vendo um jogo de futebol no nosso dia de descanso, quando na verdade, se a gente está conseguindo quebrar nossa rotina e se entreter bem e se desconectar dos afazeres dos outros 6 dias, nós estamos honrando o mandato de consagrar um dia, de separar um dia para descanso. Eu fui criado num ambiente, como a gente diz, sabatista, muito restritivo,
E quando eu descobri esse ponto aqui, durante muito tempo eu tive que lutar ainda com a culpa de, por exemplo, jogar futebol no domingo. Eu já joguei futebol há mais de 20 anos atrás, ok? Hoje eu não consigo correr atrás de bola, deixo para os jovenzinhos como o Thiago e outros aqui, né? Mas era opressor, porque eu entendi intelectualmente o ponto. O Shabá, esse dia consagrado ao descanso, deve ser um memorial ao Deus Criador e Deus Redentor, mas também deve ser um dia de folga, um dia de férias, uma folga santa, férias santas. Mas ainda havia aquele peso de uma cultura religiosa herdada. O que a gente aprende olhando globalmente o que o Antigo e o Novo Testamento falam sobre Shabá, e ainda que a gente espere o Shabá que virá, e a gente já experimenta um pouco desse Shabá interiormente, do outro lado, a gente pode ter um tempo de folga, um tempo de brincadeira, um tempo de riso. Por isso que aqui na nossa igreja nós só temos um culto por domingo. Por isso que aqui na nossa igreja a gente precisa chegar aqui pronto a receber a palavra sagrada, despertos, animados, alegres, antecipando o que Deus vai fazer. São só 2h30, 3 horas. Todo o restante do dia nos é dado para a gente se conectar, para a gente estreitar laços de amizade, para a gente poder ver filme, para a gente assistir o jogo no final da tarde, para a gente se preparar para na segunda-feira voltar ao nosso trabalho diário. E lutar para que esse trabalho seja feito, para que Deus seja honrado e glorificado. O Shabá, então, é uma quebra de rotina, de trabalho, que nos leva a nos concentrar em outras atividades. É interessante que rabinos têm sugerido o seguinte, isso é uma percepção de um rabino, foi o Aender que me deu essa sacada aqui. Um sapateiro que cuida do seu jardim no Shabá não está quebrando o Shabá, justamente porque ele faz sapatos durante a semana. Então, no seu Shabá, no tempo de descanso consagrado ao Senhor, o que você pode fazer para se desconectar do seu trabalho é fazer algo diferente. Se você se dedica a um trabalho intelectual, se você tem que ler, estudar, dar aulas, então no Shabá você precisa fazer algum tipo de trabalho manual. Vai montar alguma coisa. Reúne seus filhos, pega lá blocos, Lego, vai gastar tempo montando com eles. Faça algum tipo de trabalho que seja diferente do que você está fazendo durante a semana. Isso é Shabá. Isso você está consagrando esse dia para o Senhor, para o seu descanso, para que você tenha seu alívio. Se o seu trabalho é intensamente manual durante a semana, se você tem que trabalhar com as mãos, se você ganha o seu sustento com as mãos, então no Shabá, vai ler livros, vai estudar. Desconecte-se daquilo que você faz durante a semana. Você tem que encontrar algo que você não só rompa com a rotina, mas você encontre ali um tempo de descanso na presença do Senhor. Por fim, o Shabá nos aponta para o futuro. Quando a gente se move para a Epístola aos Hebreus, que é uma grande interpretação inspirada por Deus do Antigo Testamento, a gente descobre que o Shabá simbolizava a salvação daquele que tem fé em Cristo e o futuro descanso celestial, quando cessará todo o trabalho e entraremos no descanso eterno com Cristo. O Shabá, que era um memorial entre Deus e o seu povo do Antigo Testamento, agora ele é ressignificado no Novo Testamento. A partir da ressurreição de Cristo, se você tem fé nele, se você coloca fé em Jesus, você já tem descanso. Você tem alívio já. Lembra? Jesus convida-nos a irmos a ele se o nosso fardo é pesado. Nós podemos ter descanso em Jesus, aqui e agora, mas por estarmos em Jesus, nós também temos a esperança de um Shabá celestial, de um descanso por toda a eternidade. E as imagens que Jesus usa para caracterizar esse Shabá celestial são muito bonitas. Não são espiritualistas, não são desencarnadas, mas Jesus fala, por exemplo, desse Shabá como uma festa de casamento, com muita comida, muita bebida, muito riso, muita alegria, e esse Senhor que nos dá descanso aqui agora, e no qual entraremos no seu descanso no porvir, passeando entre a gente. Esse é o Shabá que nós já experimentamos e que experimentaremos no futuro. Esse Shabá celestial é o cumprimento das profecias de redenção, e na concretização dessa esperança, todo o propósito da criação e da redenção são unidos. Então, nós somos convidados a crer em Cristo aqui,
a colocar nossa fé em Jesus como nosso descanso. Ele é o Senhor do Shabá, Ele é o Senhor do descanso. Todos aqueles que se conectam com Jesus, todos aqueles que descansam e creem em Jesus, já têm descanso, já têm Shabá nessa vida. Ao estarmos unidos com Cristo, nós já experimentamos e esperamos o Shabá celestial que virá. E ele virá. Nós entraremos nesse descanso, quando nós seremos aliviados de todo o nosso labor. Todo o pecado será erradicado, todo o mal sumirá dessa nova criação, não haverá mais diabo e seus demônios, haverá, de fato, alívio, um completo, um eterno descanso para a gente. Mas para nós chegarmos lá, nós somos chamados a crer em Jesus, a colocar nossa fé em Cristo. Quando a gente pensa no Shabá, e que a gente deve desfrutar esse Shabá também aqui agora, a gente deve se policiar e disciplinar para honrar o mandamento divino, tendo tempo de descanso. A grande pergunta que fica é: você já tem fé em Jesus? Você já crê em Jesus? Sua confiança está em Cristo como aquele que pode te dar descanso espiritual aqui agora e te introduzir no descanso celestial, no descanso eterno? Será que a gente tem segurança de desfrutarmos desse descanso aqui agora? 3 conclusões para nós encerrarmos. Primeiro, a gente deve confessar que a gente tem sido negligente em meditar no real significado do Shabá, assim como também a desfrutá-lo. Esse é um ponto importante para nós aqui. No meio da nossa corrida semanal, no meio dos nossos afazeres, alguns aqui tendo que, às vezes, trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, a gente tem sido negligente em lembrar que pela fé nós já temos descanso. Cristo já tem nos dado esse descanso, mas também nós devemos usufruir o descanso ordenado pelo mandamento. Segunda reflexão, ou conclusão. Quando observamos o Shabá, a gente pode ver quão bom Deus é ao determinar que haja repouso para o nosso corpo, mente e alma. E nós somos ingratos a não usufruir esse repouso. Nós quebramos o mandamento, nós pecamos contra esse Deus Criador e Redentor quando nós não nos disciplinamos para usufruir desse repouso. E por fim, o Shabá prometido e prefigurado no Antigo Testamento é alcançado na ressurreição de Cristo, por meio do qual aguardamos um repouso para o povo de Deus. Você já crê em Cristo? Você já tem colocado fé em Cristo? Para usar a linguagem da Epístola aos Hebreus, você tem perseverado na fé em Cristo, recebendo esse repouso espiritual e aguardando ansiosamente o repouso eterno? Essa é a questão mais importante que você tem a responder nessa manhã. Eu queria terminar lendo a pergunta 103 do Catecismo de Heidelberg, que resume bem o meu ponto aqui nessa meditação hoje de manhã. O que Deus ordena no 4º mandamento? Primeiro, o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos, e eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor Deus e para praticar a caridade cristã com os necessitados. Segundo, eu devo, todos os dias da minha vida, desistir das más obras, deixando o Senhor operar em mim, por seu Espírito. Assim, começo nessa vida o descanso eterno. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor tem nos atraído a Ti e ao Teu povo. O Senhor tem nos unido ao Teu povo no tempo e no espaço. Nós estamos sendo confrontados com as exigências que o Senhor faz ao Teu povo. Nós estamos sendo colocados diante de questões de difícil interpretação. Nós imploramos que o Senhor ilumine a todos nós aqui. Que o Senhor não nos deixe sem direção também nessa questão da exigência que o Senhor faz para lembrarmos e guardarmos de um dia de descanso, um dia de Shabá. Ó Deus, se de um lado, pela fé, nós já podemos usufruir desse descanso e esperamos o grande descanso, o descanso celestial que virá, do outro lado, ó Deus, ajuda-nos, dá-nos Teu Espírito, para que a gente se aplique a consagrar um dia para descansar na Tua presença. Ó Deus, ajuda-nos a focar nossa mente, nosso coração em Ti. Dá-nos o Teu Espírito para que a gente reflita na Tua glória, Tua majestade, Tu que és o Criador e Redentor, nosso Criador e Redentor. Ajuda-nos, ó Deus, a dar descanso para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a experimentarmos essa liberdade que o Senhor nos concede, de mesmo comandados a trabalhar, sermos ordenados a parar um dia e consagrar esse dia
para um feriado santo, para um descanso santo na Tua presença. Ajuda-nos a sermos bons mordomos do nosso corpo e de nossa mente. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidarmos daquilo que o Senhor nos dá. Ajuda-nos a criarmos memória e tradição na medida que a gente descansa com nossa família e com os outros. Ajuda-nos, ó Deus. Perdoa-nos se temos violado esse mandamento. Perdoa-nos se nós não temos exercido boa mordomia do nosso tempo, remindo bem o nosso tempo. Mas mais uma vez, ó Deus, dá-nos a graça de estarmos conectados a Teu Filho. Ajuda-nos a nos alegrarmos no descanso que procede dele. Ajuda-nos a esperar esperançosamente o descanso que virá no último dia, quando Cristo voltar em glória. Sobretudo, ó Deus, se pessoas aqui não têm Cristo ainda como único Salvador, se pessoas ainda não têm fé em Jesus, nós imploramos, dá Teu Espírito para essas pessoas, despertas, quebrantas, abre os olhos delas para que elas vejam a glória que há em Cristo, o descanso e o alívio que há em Cristo, e o descanso e o alívio que nos está dado, prometido, nesse futuro glorioso quando Cristo voltar, última vez, como Rei e como Senhor Salvador. Porque é em nome dele que oramos. Amém.